Se você clicou nesse vídeo é porque você tem um livro para escrever. E você vai escrever esse livro com essas 9 etapas até o final de 2024. Hoje é dia 30 de setembro, o que significa que a gente tem 3 meses, ou 92 dias, para ser mais exata, até o final do ano, para poder escrever um livro. E escrever um livro engloba planejar, rascunhar e editar até ele estar completinho, pronto para os próximos passos da cadeia do livro. Olivia, eu não consigo planejar, rascunhar e editar um livro em 3 meses. Eu também não. Isso seria doideira e eu não sou doida, eu sou uma mulher pragmática com um plano. Então o que a gente vai fazer até o final do ano é o planejamento do livro, escrever um rascunho zero, se você não sabe o que é isso, respiro. E a gente vai escrever uma carta de edição para poder a gente entrar em 2024 já preparados para ser o quê? O escritor belíssimo que nós somos. Eu acabei de publicar um livro e eu tô muito animada para começar a escrever o próximo. E eu quero escrever esse livro até o final do ano. Então essa é literalmente a estratégia que eu vou usar para fazer isso acontecer. Então bora escrever um livro. A gente vai começar com o planejamento. Para planejar o nosso livro, a gente vai precisar conhecer o protagonista, delinear o arco, elaborar o conflito e, passo bônus, mas muito importante, se inspirar. Então vamos lá, um por um. Para conhecer nosso protagonista, a gente vai usar a ficha de personagem que eu criei, porque a estratégia é minha e eu que mando nela. Primeiro a gente vai começar preenchendo os dados básicos do nosso protagonista, então nome, idade, papel na narrativa, né, que no caso é protagonista, e outras coisas que você achar relevante, tipo gênero, raça, signo, enneagrama, o que você quiser. Depois a gente vai fazer a nossa primeira tentativa de escrever uma sinopse pro livro. E se você tá pensando, Olivia, como assim? O livro nem tá pronto e eu sou péssima escrevendo sinopse. Eu tenho 2 boas notícias pra você. A primeira é que tudo bem se a sua sinopse for uma merda, porque ninguém vai ver ela além de você. E a segunda é que eu vou te dar uma fórmula de presente. De nada. O protagonista só quer meta, mas quando incidente incitante, ele precisa ação dinâmica para superar o obstáculo. Você vai preencher essa fórmula de acordo com a sua história. Depois a gente vai fazer a nossa primeira elaboração do arco de personagem, porque nesse canal somos obcecadas com arco de personagem. Prazer. Meta. O que o seu protagonista quer? Mentira. Qual é uma crença que o seu protagonista tem que prejudica ele? Verdade. Qual é o oposto dessa crença? Fantasma. Qual foi o acontecimento no passado do seu protagonista que fez ele acreditar nessa crença? Olivia, eu não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas. Tá tudo bem, a gente vai entrar mais fundo nisso daqui a pouco. Seguindo. Agora a gente vai pensar de 3 a 5 atributos físicos para esse personagem. Mas eles precisam ser significativos de alguma forma. E tudo bem se eles mudarem depois, porque a gente ainda tá planejando. E agora eu vou listar um questionário que você vai responder sobre o seu protagonista depois com calma. 1. Qual é o maior medo do seu protagonista? 2. O que o seu protagonista critica nos outros e por quê? 3. Qual é a linguagem de amor do seu protagonista? 4. Como o seu protagonista responde à dor emocional? 5. Quais são os 3 principais valores do seu protagonista? 6. Existe algum objeto que seu protagonista tenha e que ele não suporta perder? 7. Descreva como seu protagonista tipicamente se veste. O que isso diz sobre o seu protagonista? 8. Qual é o método de manipulação desse personagem? 9. Com o que seu protagonista está insatisfeito na vida? 10. O que o seu protagonista acredita que vai lhe trazer felicidade? E 11. Como o seu protagonista tenta alcançar a meta, ainda evitando o seu maior medo? Depois a gente vai para a parte dos relacionamentos, que é outro questionário. E aqui o que você vai fazer é listar todos os personagens que você já sabe que a sua história vai ter. E aí você vai tentar responder essas perguntas para cada um dos personagens de acordo com o relacionamento deles com o protagonista. Eu vou botar um exemplo na tela. E vamos ao questionário. Qual é a relação do seu protagonista com os outros personagens? Como é a relação do seu protagonista com os outros personagens? Quais são os pontos de conflito dessas relações? No que eles concordam, no que eles discordam? Eles guardam segredos um dos outros? Se sim, quais? Como eles se conheceram e há quanto tempo eles se conhecem? Como o relacionamento deles vai mudar ao longo da história? Esse vídeo aqui é sobre a estratégia no geral que a gente vai usar, né? E não sobre cada uma das etapas da estratégia em si. Então, se você quiser entender essa ficha com mais calma, eu tenho um vídeo só sobre ela. Agora que a gente já começou a conhecer a nossa personagem, a gente precisa delinear o arco de personagem. Para isso, a gente vai usar o método Gênio da História da Lisa Cron, que é meio grande, então eu vou passar por ele um pouco rápido, mas depois você vai baixar todos esses templates e preencher na calma do Senhor. Vamos lá. 1. Aqui você vai escrever sobre quando você teve a primeira ideia para essa história. Por que você pensou nela, de onde ela surgiu, do que ela se alimenta. 2. Aí você vai escrever por que você se importa com essa ideia. De todas as ideias que você poderia escrever, por que essa é especial para você. 3. Você vai escrever o que você quer dizer com essa ideia. Qual é a mensagem que você quer passar? Quando o leitor terminar essa história, o que você quer que ele pense e o que você quer que ele sinta. 4. Aqui você vai escrever uma sinopse para sua história começando com a expressão e se. Exemplo na tela.
Aqui a gente vai começar a responder algumas perguntas sobre o nosso protagonista pra gente continuar a conhecer quem ele é. 5. No que o seu protagonista acredita. E aqui você pode listar todas as crenças que ele tem que você acha que vão ser relevantes pra história. 6. O que o protagonista quer. Qual é o seu desejo, qual é a sua meta. 7. Em que momento da vida ele tá emocionalmente e materialmente / fisicamente. No que ele trabalha, onde ele mora, todas essas coisas. 8. O que o seu protagonista quer, mais uma vez, take 2. Só que aqui especificamente antes da história começar. A gente vai tentar diferenciar aqui o que o nosso protagonista quer antes da história começar e o que ele quer depois da história começar, porque muitas vezes isso é diferente e é importante a gente entender essas diferenças. 9. Por que ele quer isso? Qual é o significado que conseguir isso vai ter pra ele? 10. Qual é a crença falsa do seu protagonista? Agora que você já está conhecendo o seu protagonista melhor, aqui você vai tentar chegar à crença falsa dele principal, a que vai mover o enredo, né? Que eu gosto de chamar de a mentira. Ou seja, das crenças falsas que você acabou de listar, qual delas que de fato impede que ele consiga o que ele quer? 11. Qual o fantasma do seu protagonista? Ou seja, o evento que fez ele começar a acreditar nessa mentira. E aqui você vai pensar nisso com mais calma até você conseguir visualizar essa cena. E aqui a gente vai responder algumas perguntinhas sobre esse fantasma. Então, 12. O que o seu protagonista acredita antes de entrar nessa cena do fantasma? 13. Por que ele acredita nisso? 14. Qual é o objetivo dele ao entrar nessa cena? 15. O que ele acha que vai acontecer nessa cena, né? Quais são as expectativas dele nessa cena? 16. Aqui você vai escrever outros 3 fantasmas. Ou seja, outras 3 cenas que aconteceram ao longo da vida do seu protagonista, mas antes da história começar, que serviram para enraizar essa mentira ainda mais. 17. Qual o conflito central da sua história? E aqui a gente vai começar a entrar no nosso conflito. Aqui, de preferência, você vai pensar num conflito que tem a ver com a mentira. Então, se você pensou no arco primeiro, você vai criar o seu conflito a partir do arco. E se você pensou no conflito primeiro, você vai criar o arco a partir do conflito. E você vai fazer com que esses dois sejam relacionados. 18. Aqui você vai testar o seu conflito e para isso a gente vai responder algumas perguntinhas. Esse conflito consegue sustentar um livro inteiro, do início ao fim? Seja sincero. 19. Esse conflito consegue crescer? Ou seja, suscitar vários eventos conflituosos que vão crescendo ao longo do livro até o final. 20. Tem alguma consequência concreta, específica e iminente que o seu protagonista vai precisar encarar? 21. Existe um prazo para essa consequência acontecer? 22. Esse conflito vai forçar o seu protagonista a encarar a sua mentira? 23. Independentemente do seu protagonista alcançar sua meta ou não, a consequência iminente tem um grande custo emocional para ele? 24. Aqui você vai fazer uma lista dos eventos que levam a sua história a começar. Tendo feito essa lista, você vai decidir, de fato, onde a sua história começa. E a dica aqui é você tentar fazer ela começar o mais tarde possível. 25, você vai completar esse cartão de cena que eu vou colocar aqui na tela, pensando nessa primeira cena. Devia ter deixado mais espaço, né? Tô bem no meio do... Enfim. E aí, basicamente, você vai responder o que acontece na cena, qual é a consequência disso, por que isso importa, a qual revelação que isso leva, e então o que acontece em seguida. 26. Aqui você vai escrever a cena de abertura. E aí, escritor precisa escrever. 27. Você percebeu que a gente está delineando o arco e usando o arco para descobrir o conflito e usando o conflito para delinear o arco, né? Essa é a magia da Lisa Kron. E aqui então a gente vai usar tudo isso que a gente fez até agora para poder descobrir o final da nossa história. E a gente vai responder as seguintes perguntas. No final, o protagonista vai alcançar sua meta? 28. O que vai mudar internamente no protagonista? 29. O que vai acontecer nessa cena, né, de clímax que vai forçar o seu protagonista a confrontar sua mentira? 30. Você vai reler tudo que você escreveu até agora e você vai listar todas as memórias que vão surgir na cabeça do seu protagonista nesse momento de clímax, para você entender de fato a jornada emocional desse protagonista. 31. Você vai completar o cartão de cena para essa cena. 32. E agora a gente vai dar uma resumidona e se preparar de fato para nossa escrita. Você vai escrever a história sobre, (2), e aí você vai escrever sobre o que é a história. 33. Você vai se fazer a seguinte pergunta. Como eu posso construir um enredo que vai girar em torno de conflito visível de um jeito que vai forçar o protagonista a confrontar a crença falsa / problema interno? Você vai preencher essa pergunta, né, de acordo com a sua história, e aí você vai responder a sua pergunta. 34. Você vai fazer um resumão do seu livro. Tipo, tudo que você descobriu do seu livro até agora, você vai escrever nesse resumão. E 35. Você vai escrever uma lista de problemas que o seu protagonista pode encontrar ao longo da história, para isso te ajudar na hora que você estiver escrevendo. Chegamos ao final dessa escaleta. Se você quiser entender essa escaleta com mais calma, eu também tenho um vídeo só sobre ela. E o próximo vídeo aqui do canal, que vai sair segunda-feira, vai ser eu preenchendo essa escaleta pro meu próximo livro. Porque, de novo, esse é o método que eu estou planejando usar para escrever meu próximo livro até o final de 2024. Então, assim, a gente vai escrever um livro junto até o final de 2024, entendeu? Segura na minha mão. Agora que a gente já conhece nosso protagonista, a gente já delineou nosso arco, a gente precisa elaborar o conflito da história, que vai ser o enredo, né? Aqui, se você é um escritor planejador, você vai de fato preencher e elaborar todos esses pontos estruturais que eu vou falar. E se você é um escritor descobridor, que nem eu, você só vai ter esses pontos estruturais em mente quando você estiver escrevendo o seu livro.
Aqui a gente vai usar a estrutura em 3 atos da Kay Moyland, a maioral. E eu vou passar bem rápido, mas se você quiser ver isso com mais calma, eu tenho um vídeo só sobre isso. No primeiro ato, a gente tem o gancho, o incidente incitante e o evento-chave, tudo isso formando a introdução. E também a gente tem o primeiro ponto de virada, que nos leva ao segundo ato. No segundo ato, a gente tem a primeira metade do segundo ato, o primeiro ponto de pressão, o ponto medial, a segunda metade do segundo ato, o segundo ponto de pressão e o segundo ponto de virada, que nos leva ao terceiro ato, no qual a gente tem o clímax e a resolução. Agora que a gente já conhece nosso protagonista, a gente já delineou o arco, a gente já elaborou o conflito, a gente ainda não acabou o planejamento, porque a gente tem um passo bônus, que é tão importante quanto os outros. O único motivo de eu ter colocado como passo bônus é que eu achei que vamos escrever um livro até o final de 2024 com essas 9 etapas soava melhor do que com essas 10 etapas. Porque 10 é muito genérico, né? Parece falso. Eu achei que 9 era mais específico, passava mais autoridade. E o passo bônus é inspiração. O objetivo do planejamento é se preparar para escrever o nosso primeiro rascunho, correto? Correto. Então aqui a gente vai fazer uma lista de todas as coisas que nos inspiram, porque aí toda vez que a gente estiver bloqueado na nossa escrita, a gente vem para essa lista e se inspira e volta a escrever. Vou fazer uma listinha aqui de todas as inspirações de quando eu estava escrevendo meu último livro para você se inspirar e fazer a sua listinha. A primeira é minha página do Notion, né? Eu vou mostrar aqui minha página do Notion. Eu tenho uma genérica, né, para todos os meus livros, que me inspira também. E aí eu tenho uma para cada livro. A do livro novo eu ainda não comecei, ainda vou criar. Mas a página de A Estrela Invisível, né, que esse livro aqui é assim, eu vou colocar aqui na tela. E o mais importante é esse mood board que eu faço aqui, que eu amo. Eu também gosto de fazer pasta no Pinterest, um clássico. Eu já comecei a fazer do livro novo, então eu vou mostrar aqui na tela. Ela ainda tá incompleta, mas tá ficando assim. Eu normalmente não sou uma pessoa da playlist, mas pra Estrela Invisível, especificamente, eu tinha uma playlist. Porque, basicamente, quando eu tava rascunhando o livro, a Taylor Swift lançou Folklore. E, assim, metade das músicas são sobre o meu livro. Então o que eu posso fazer? E aí o resto são mais tipo rituais, assim. Por exemplo, eu gosto muito de assistir vlogs de escrita quando eu tô escrevendo, porque eles me inspiram. Eu gosto também de assistir as aulas de um curso de escrita que eu comprei, que é da Meg Stiefvater, que sempre me ajuda a sair dos bloqueios. E uma coisa que eu quero muito tentar para esse próximo livro é ir para lugares que me inspirem a escrever meu livro. Tipo, esse meu livro vai ter uma floresta, que tem uma gruta, que tem um rio, e aí talvez ir pra uma gruta, ir pra um rio, ir pra uma cachoeira, coisas assim, e entrar na vibe. Ai, vídeo longo. Seguindo para a próxima parte da nossa estratégia, que é o rascunho zero. Um rascunho zero é basicamente um rascunho que você consegue escrever o mais rápido possível. A gente não vai ser perfeccionista nem preciosista, a gente não vai parar para editar agora, a gente só vai escrever o mais rápido possível do início ao fim. Tudo bem se a gente pular cena, e tudo bem se a gente escrever mal, e tudo bem se a gente errar. E aqui a gente vai para as nossas próximas 3 etapas, que são bolar uma estratégia, fazer uma matemática e não se cobrar tanto. Então vamos lá, a gente vai usar a estratégia do Chris Fox para completar nosso rascunho zero o mais rápido possível. Primeiro, a gente vai decidir um lugar que a gente vai escrever. Eu, por exemplo, vou escrever na minha mesa. 2, a gente vai decidir o horário do dia que a gente vai escrever. Eu, por exemplo, vou escrever de manhã e de preferência tentar incorporar isso na minha rotina matinal, porque eu sou uma pessoa matinal. 3, a gente vai registrar absolutamente tudo. O que é absolutamente tudo? As palavras que a gente escreveu no dia e as palavras que a gente escreve em 1 hora. A gente vai usar essa planilha aqui, que já faz todos os cálculos automaticamente, pra gente não ficar se estressando com matemática no meio da nossa sessão de escrita, porque tudo que pode ser registrado pode ser melhorado. 4, a gente vai fazer uma lista de tudo que distrai a gente e a gente vai destruir essas distrações. Por exemplo, eu vou colocar sempre o meu celular em outro cômodo para eu não ficar vendo TikTok ao invés de escrever. 5, e aí quando a gente for sentar pra escrever, a gente vai organizar a cena antes de escrever. Então a gente vai anotar os personagens da cena, a ambientação, o conflito, o objetivo da cena e a emoção que a gente quer invocar. 6, depois a gente vai fechar os olhos e a gente vai visualizar essa cena como se fosse um filme. E aí 7, presta atenção que essa é a dica mais importante. Se você ignorar todas as outras, pelo amor de Deus, usa essa, porque essa realmente é mais importante. A gente vai fazer micro sprints de escrita. O que é um sprint de escrita? É quando você coloca um timer e aí você escreve até esse timer acabar. Normalmente as pessoas fazem de 25 minutos, meia hora, pomodoro. A gente vai começar com sprints de 1 minuto. O primeiro sprint que você fizer em qualquer sessão de escrita, né, sempre que você sentar para escrever, vai ter 1 minuto. Você vai escrever sem parar. Por isso que é importante visualizar a cena antes. Durante esses 60 segundos, os seus dedos não vão parar de digitar nem por 1 segundo, ok? Ok. 8. E aí a gente vai aumentar gradativamente a duração dos sprints. De 1 minuto, você vai aumentar para 2 minutos, para 3 minutos, para 4 minutos, para 5 minutos. E aí você vai aumentar sempre que você sentir que o timer parou e que você ainda tinha coisa para escrever. E aí você pode chegar a 10 minutos, 20 minutos, porque eventualmente você vai atingir um estado de fluidez. E aí quando você sentir que você tá parando no meio dos seus sprints para pensar, você vai voltar a diminuir o tempo do seu timer. E aí eventualmente você vai atingir um tempo de sprint ideal para você, que pode variar de sessão para sessão.
O objetivo aqui não é a perfeição, é a finalização. Finalizar a cena, finalizar o capítulo, finalizar o livro. A gente consegue editar uma cena que ficou uma merda, mas a gente não consegue editar uma página em branco. E a gente não vai editar nada agora, a gente vai andar pra frente e não pra trás. 9. Você vai baixar um aplicativo de fala pra texto. E aí toda vez que você tiver com preguiça de escrever, você vai falar a sua cena. Sem desculpa pra escrever, caralho. E 10. Toda vez que a gente travar, a gente vai recorrer à nossa listinha de inspirações. Quarta etapa, hora da matemática. O nosso rascunho zero vai ter 48 mil palavras. Por quê? Porque misteriosamente todos os meus primeiros rascunhos sempre têm 48 mil palavras. E o canal é meu, a estratégia é minha, eu que mando nessa porra, então essa vai ser a nossa meta, entendeu? Se eu for bem pessimista e pensar que eu vou demorar um mês, outubro, né, pra planejar meu livro, o que eu consigo fazer em menos, mas vamos ser pessimista. Sobram 62 dias pra gente escrever 48 mil palavras. Deixa eu pegar minha calculadora. O que, na verdade, vamos ser mais legal e contar só os dias úteis, né? Novembro tem 22 dias úteis, ignorei os feriados, foda-se. Dezembro tem 19 dias úteis, contei os feriados porque escrever Natal ninguém merece, né? A gente tem 41 dias, então a gente vai escrever... Que conta que eu fiz aqui que tá dando errado? A gente vai escrever 1170 e uns quebrados, né? 1171 palavras por dia. O que com o método do Chris Fox a gente consegue fazer em 1 hora, ou menos. Então fé, confia no processo. E 5, lembrando sempre pra gente não se cobrar tanto, né? Esse passo foi pra mim, porque eu sempre me cobro horrores. Isso aqui é pra ser divertido, entendeu? Vamos se divertir, vamos escrever, vamos ser escritores, uhul, muito legal. E agora a gente vai pras últimas etapas, que são a carta de edição. Depois que a gente terminar o nosso livro, a gente vai, deixar ele de molho por pelo menos um mês. Na verdade, 6, né? Eu falei 1, mas é 6, pensando nas 9 etapas. E aí isso já vai ser 2025, né? E aí a gente vai, 7, reler o nosso livro. E por último, 8, a gente vai escrever uma carta de edição, que é basicamente um documento que vai falar tudo que você tem que editar no seu livro. Assim, se eu fosse doida e ousada, dava pra falar que a gente ia planejar nosso livro em outubro, escrever ele em novembro, estilo Ragatanga, estilo NaNoWriMo, e editar em dezembro. Tipo assim, deixar 2 semanas descansando e escrever nossa carta de edição no final de dezembro. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho que trabalhar, então eu não vou me comprometer dessa forma, entendeu? Até porque eu não rascunho um livro faz 4 anos, então... RS, pra que me humilhar na internet, né? Falar que eu vou fazer uma coisa e não conseguir. Não vou. Mas, como eu falei que a gente ia fazer tudo isso até o final de 2024, o que a gente vai fazer é escrever o rascunho da nossa carta de edição agora. Mas como assim, Olivia? O livro não tá nem escrito ainda. Eu já vou te adiantar uma lista de todas as coisas que você tem que olhar quando você for editar seu livro. Olha como eu sou legal. Isso aqui é tudo que você vai ter que analisar seguindo mais ou menos essa ordem. 1. Estrutura. Você vai repreencher a escaleta da estrutura em 3 atos, agora com o livro pronto, né? E você vai analisar todos os problemas na sua estrutura. 2. Personagem. Você vai verificar se as ações dele estão coerentes e de acordo com quem ele é. Se a motivação dele faz sentido com todas as ações que ele toma durante o livro. Você escreveu ele de forma coesa ao longo da história e você vai editar todos os seus diálogos. 3. Arco. Você vai analisar se a mentira do protagonista está clara no primeiro ato e se o mundo comum reflete essa mentira, ou de repente simboliza a verdade que ele tem que aprender. Se o primeiro ponto de virada lança o protagonista num segundo ato num conflito que de fato vai forçar ele a encarar essa mentira. Se o segundo ato vai gradativamente forçando esse protagonista a confrontar essa mentira. Se no ponto medial o protagonista descobre a verdade ou uma parcela dessa verdade. E se no clímax o protagonista aprende a verdade para poder combater a força antagonista, ou não, né, se você estiver escrevendo um arco negativo. Que vai ser o meu caso. 4. Ritmo. Analisar quais são as partes que estão apressadas, quais são as partes que estão arrastadas, quais são as cenas que você vai precisar cortar, quais são as cenas que você vai precisar acrescentar. 5. Cenas. Você vai analisar a estrutura de todas as suas cenas. E eu acabei de fazer 2 vídeos sobre estrutura de cena, então eu não vou entrar nisso aqui. 6. Narrador. Você vai analisar se a sua escolha de pessoa, tempo e distância narrativa estão de fato servindo a sua história ou se você vai ter que mudar. 7. Ambientação. Analisar em que parte você pode explorar melhor a sua ambientação ou até como você pode melhorar sua construção de mundo. 8. Tom e atmosfera. Analisar se você está passando a atmosfera que você quer passar e analisar se o tom do livro está de acordo. Essa edição vai ser bem pesada porque a gente escreveu um rascunho zero, né? Então ele vai ser bem longe da perfeição, então pode botar massa na sua edição. E isso aqui vai finalizar o seu primeiro passo de edição, que é sempre a edição macro, né? Agora eu vou entrar rapidinho em aspectos mais micro, mas saiba que você não vai precisar colocar esses aspectos na sua carta de edição, porque você não vai precisar ver isso agora no seu segundo rascunho. Ou no caso, no seu primeiro rascunho, né? Considerando que a gente fez um rascunho zero. 1. Descrição. Analisar se você escolheu descrever, né? Focar nas coisas certas. Se as suas descrições estão descrevendo adequadamente o que você se propôs a descrever. E se as suas descrições estão servindo para mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, né? Além de servir para o enredo, elas revelam aspectos do personagem, elas transmitem atmosfera, elas têm simbolismo que diz respeito ao tema e à mensagem do seu livro, etc. 2. Prosa. Se você está escolhendo as palavras e as metáforas certas e se o ritmo
da escrita, né, dos parágrafos, tá bom. 3. Voz. Se você conseguiu colocar sua voz de escritor no texto, mas principalmente se você conseguiu elaborar a voz dos seus personagens. 4. Especificidade. Analisar como você pode tornar seu livro mais específico para ele ser mais único e mais memorável. 5. Sintaxe. Analisar se as estruturas das frases estão boas, se elas variam de tamanho, de ritmo, etc. 6. Semântica. Aqui você vai repensar suas escolhas de palavras, né, nos significados que você quer passar e na sua atmosfera linguística. Que é como se você estivesse tentando fazer um vision board do seu livro, mas ao invés de você usar imagens, você usou palavras, que são as palavras do seu texto. E analisar se esse conjunto de palavras transmite a atmosfera que você quer passar. E 7. Fonética. Analisar como está a sonoridade da sua prosa, dos seus diálogos e como você pode melhorar. E foi isso, gente. A gente fez uma estratégia bem completa para planejar, rascunhar e começar a elaborar nossa carta de edição para o nosso livro até o final de 2024. Se você gostou da ideia e se animou, comenta aqui embaixo o que você vai escrever. Eu vou escrever o segundo livro de A Estrela Invisível, né, que na verdade é uma frequência. Animada. E bora encarar isso, tipo, como um desafio do quarto trimestre. E bora encarar isso juntos. Entendeu? Estamos nessa roubada juntos. Aquela, criei a roubada, joguei a roubada pra vocês. E se você já tá no meio de um processo de escrita, comenta aqui o que você tá escrevendo. Eu já tinha todos os materiais desse vídeo separados na minha newsletter, mas aí eu juntei tudo num documento chamado Vamos Escrever um Livro até o final de 2024, né? Pra facilitar a nossa vida e pra todo mundo conseguir seguir todo o processo. Então, se você já é inscrito na minha newsletter, você já recebeu esse material. E se você não é inscrito e quer receber, é só se inscrever. A bateria acabou no último segundo do vídeo. Sacanagem. O link vai estar aqui embaixo, junto com todos os links dos vídeos que eu mencionei, pra você já começar o seu planejamento. E lembrando que segunda que vem vai sair o vídeo de eu preenchendo a escaleta da Lisa Cron, e aí você já baixa seu template pra gente ir preenchendo juntos. E é isso, galera. Eu tô animada. Com um pouco de medo, mas animada. Até o próximo vídeo. Não consigo cruzar a perna nessa mesa. Me perdi.